Agora vamos falar um pouquinho sobre a gente tem várias pessoas competentes no mercado, mas eu acredito que isso até por algumas situações que a pessoa passa na vida, ela tem muita insegurança para assumir alguns cargos maiores ou fazer entrevistas que podem ter melhores oportunidades para essa pessoa, né? Isso acontece muito porque insegurança, a palavra que você usou, é muito importante. O que faz a pessoa se sentir insegura? A falta de experiência naquilo. Como é que a gente se sente nervoso com algo ou inseguro em fazer algo? Porque eu nunca fiz aquilo. Então, às vezes o profissional, ele se sente inseguro porque no dia a dia ele não foi experimentando os desafios, ele não foi superando esses desafios para que esses desafios e essas habilidades fossem desenvolvidas, trazendo para ele essa coragem e trazendo para ele essa confiança. Né, como a gente comentou aqui sobre a maratona. Eu me lembro muito bem quando eu iniciei essa jornada de correr e me trouxe muita disciplina e vencer desafios. E quando eu comecei a correr, era um desafio muito grande para mim pensar nos 10 km. Eu falava, gente, eu vi as pessoas correndo 10 km, será que eu vou conseguir? Só que eu tracei essa meta, né, mensurável, 10 km, mas eu sei que eu precisava cavalgar a jornada do 1 km, isso ia me dar robustez, experiência de ir para o 2, ir para o 5, ir para o 7 até chegar no 10. Então, a insegurança vem delas não viverem e de não terem essa coragem de vencer os passo a passo do dia a dia para saber que ela está pronta. Como é que uma pessoa sabe que ela está pronta? Porque ela já passou no dia a dia dela os desafios que deram coragem e experiência para que ela assuma aquele desafio. Então, quando o desafio é muito grande para os profissionais e ele não viveu isso, frustra, né? Muitos profissionais se frustram e não ocupam altos cargos. Por quê? Porque ele não foi vivendo. Então, essa é a importância de você ter um mentor e de ter também a oportunidade de ter uma gestão, de que você vive essa experiência, porque no dia a dia você vai experimentando e vencendo esses desafios. Vencendo esses desafios, você mesmo vai tendo esse gostinho de que eu venci esse desafio, agora eu vou pro próximo. Até ser automático aquilo que você tá fazendo já ser compatível com aquele cargo, né? Ninguém ocupa um cargo porque está se preparando. A pessoa ela ocupa um cargo porque ela já faz aquilo que o cargo tá pedindo, né? E isso é muito visto pela gestão. Eu ouço muito, inclusive eu ouvi isso do meu gestor em alguns momentos das minhas promoções, é que o motivo pelo qual eu passei em processos seletivos é porque eu já estava fazendo aquilo que o cargo pedia. Então, eu estava tendo a postura, eu já estava tendo o comportamento e eu já estava executando aquela habilidade. Claro que isso não é regra, né? As pessoas estão constantemente se desenvolvendo, mas geralmente você chega em algo que você já está fazendo, você já é reconhecido e visto, e aí automaticamente vem a promoção, vem o crescimento, vem o desenvolvimento e vem o reconhecimento das pessoas, né? Dificilmente você vê pessoas sendo promovidas ou ocupando altas posições sem aquelas habilidades e competências básicas, e aí também é notório, né? O profissional que não está hábil e ainda não desenvolveu. Isso é muito preocupante no caso da indústria, porque nós temos várias posições que colocam a segurança do colaborador ou até mesmo a vida das pessoas ao qual a liderança ali está colocando ela em jogo, né? Então, quanto mais preparado você tiver, e esse preparo, ele vem não só do conhecimento técnico, mas da experiência e vivência do dia a dia, te deixa mais leve para você assumir novos desafios. Bom, Jaine, a gente está falando muito aqui sobre o início da carreira, mas vamos falar um pouquinho sobre como a pessoa vai construir essa carreira. Existe um caminho estruturado para quem vai crescer na celulose, nessa indústria, ou as pessoas dependem só da indicação daquele amiguinho, do networking? Como que isso funciona? É um erro muito grande as pessoas contarem com a sorte, né? Eu acredito muito no trabalho duro, no esforço, na dedicação e automaticamente você vê isso nos resultados. Existe alguns pontos específicos de sorte, de indicação? Existe.
é a diferença do mundo ideal. Eu estaria mentindo para você se eu falasse que não existe. Existe um mundo ideal onde tudo é justo, lindo, maravilhoso. E existe um mundo real onde existem, sim, inúmeras coisas que não deveriam acontecer e acontecem porque o mundo é real, né? E esse mundo real inclui pessoas e inclui ética profissional, comportamento. Então, tem muitas variações. Mas eu acredito sim que existe um caminho a ser percorrido e esse caminho ele tem fases estruturadas e ele é modelável. Então, a pessoa ela pode contar com a sorte? Não, eu não acredito que se ela contar com a sorte, ela tá colocando o futuro dela, a profissão e carreira dela a ser um fracasso. Agora, quando ela conta com um modelo estruturado do caminho que ela tem que percorrer, isso é mais palpável. Então, existe sim um modelo, uma estrutura que o profissional, ele acaba crescendo, né? Então, o profissional, ele precisa saber e ter consciência disso. Ele vai entrar como um profissional júnior, ele vai crescer e se desenvolver, ser acompanhado por outra pessoa, ele vai mapeando as competências e as habilidades das pessoas que já estão na cadeira posterior a dele, ele vai desenvolvendo essa autonomia nas responsabilidades, vai pegando novos desafios, vai liderando pessoas, vai começando a ter maior robustez, coragem, autonomia, e aí automaticamente as oportunidades vão surgindo. Mas existe sim um caminho que as pessoas não podem querer chegar na indústria e querer ser gerente. Eu quero sentar já numa cadeira de liderança sem experimentar o que é necessário e que é sadio dele conhecer, viver e realmente dominar para que ele venha crescer de forma saudável e estruturada. Então, eu acredito num plano de carreira sólida, onde você tem metas e objetivos claros, e isso precisa ser muito bem construído, né, com a sua gestão, acompanhado pelo seu mentor, e isso vai te ajudando a traçar metas a curto, médio, longo prazo, e para que você não tenha que contar com a sorte. Eu acho que você precisa ser protagonista da sua vida e da sua carreira, e não fazer com que outras pessoas sejam responsáveis por ela. É interessante você falar isso, que se linka muito com a próxima pergunta. O que muda na carreira de alguém quando ela consegue passar a ter uma clareza técnica, uma visão dos processos e um posicionamento profissional? Eu acho que se liga muito nessa construção de carreira, né? Sim, aí a gente já tá falando de um profissional pleno, né? Que ele tem consciência desse conhecimento técnico, desse posicionamento, ele sabe onde ele quer chegar, ele vai ter muitas oportunidades na vida dele, na carreira, e com certeza ele vai ter êxito. Porque ele já está sendo preparado, ele já está experimentando isso no dia a dia dele e está muito claro para ele e também para as outras pessoas esse perfil, esse comportamento e essas atitudes no dia a dia. Legal, agora a gente está entrando aqui na reta final dessa nossa conversa, super interessante. E eu queria que você contasse para a gente o que a sua mentoria tem trago de resultados para os seus alunos, como que está contribuindo para o crescimento deles e para esse impulso na entrada da carreira, né? Essa comunidade tem crescido a cada dia mais e tem sido resultados muito positivos, tanto para eles quanto para mim de contribuir profissionalmente e crescer com eles, construir essa trilha de carreira junto com eles. Então, a plataforma Celulose Premium, ela traz isso, a realidade do dia a dia do profissional na indústria. Então, aquilo que o profissional ele não aprendeu em sala de aula, ele vai aprender a realidade de uma indústria no dia a dia como profissional. Então, não só o conhecimento técnico, mas essas habilidades intrínsecas que você não vai aprender em sala de aula, e muito menos muitos gestores também não vai falar essa realidade do dia a dia, porque eles estão com outras responsabilidades, né? Ele não tem um compromisso de, muitas vezes, falar o que o profissional tem que fazer, mas sim ele vai construir uma carreira junto com ele. E isso eu falo abertamente, né, para os profissionais que me procuram como mentora. A realidade do mundo na indústria, o que realmente acontece, o que realmente ele precisa fazer. Eu acho que é o como, né, o como ele tem que fazer para crescer. E o que ele precisa fazer, não só ele saber algo técnico, mas como é que ele vai chegar na posição que ele quer. O que ele precisa fazer para chegar lá? Qual atitude ele tem que ter no dia a dia? Qual posicionamento, postura que ele tem que ter no dia a dia? Como é que ele vai vencer os principais gaps dele no dia a dia? Então, o como ele vai fazer é o que a mentoria traz, né? Então, hoje, os nossos
mentorados, eles saem do ponto A, sem direção, sem clareza, sem objetividade, sem uma meta clara, para o ponto B, né, que a plataforma traz, onde ele tem clareza, objetividade do que ele quer, aonde ele quer chegar e o que ele precisa fazer para chegar lá. E isso tem sido muito produtivo, porque vários alunos têm compartilhado comigo que após, né, essa mentoria, eles foram promovidos, eles conseguiram alcançar a vaga que eles tanto queriam dentro da indústria. Então, para mim, isso é a minha maior motivação, né, para continuar com essa grande comunidade, porque eu quero deixar um legado nessa geração, principalmente nesse segmento que eu atuo hoje, né? Agindo com excelência, relevância e constância também. Legal, e agora conta um pouquinho mais pra gente de quando vai ser esse curso presencial, né? E depois, como que é essa plataforma? Fala um pouquinho mais sobre a plataforma. Olha, o curso vai ocorrer dia 7 de março, em Três Lagoas, vai ser presencial, vai ser um sábado do horário, vão ter 2 módulos que vai acontecer da 8 ao meio-dia e da 1h da tarde às 5h da tarde. Então, vai ser uma imersão completa, onde os profissionais eles vão sair dali realmente com a cabeça doendo de tanto conteúdo e conhecimento prático, não só teórico, para eles saírem dali com as ferramentas e com o que eles precisam mesmo para virar a chave no mundo profissional deles no ano de 2026. Agora a plataforma, Karen, é algo muito especial, porque a plataforma ela também disponibiliza esse conhecimento de forma digital. Claro que não tem aquele gostinho do presencial de estar ali compartilhando experiências, mas ela contribui tanto quanto e está disponível hoje nas plataformas também, através do site celulosepro.com, e ali os alunos eles têm a oportunidade de estar dentro da comunidade de profissionais que estão crescendo e se desenvolvendo, estão procurando a mesma coisa dentro dessas oportunidades da indústria. E também essas outras habilidades intrínsecas eu compartilho lá, como é que eu adquiri elas, como é que eu trago elas no dia a dia para que eles saibam fazer esse exercício diário, juntando o conhecimento teórico com a prática nessa profissão. Bom, Jaine, aqui a gente gosta muito de falar sobre conteúdo, né? No Pode Tudo. Principalmente agora que a gente entrou dentro da central do conteúdo. E a gente tem muito esse foco de falar por que as pessoas estão criando conteúdo também. Então, eu queria que você contasse pra gente, porque assim, é muito fácil você juntar as pessoas. Às vezes é até melhor você fazer cursos presenciais. Só que existe um esforço de fazer uma plataforma que vai alcançar mais pessoas, que vai poder ter mais visibilidade. Então, me conta de onde veio essa sua ideia de fazer essa plataforma. A ideia veio de algo que eu aplicava para a minha própria vida. Então, como hoje eu faço 2 pós-graduação e estudo, eu criei um método para eu otimizar os conteúdos que eu precisava estudar e que fosse realmente aplicável para o meu dia a dia. Então, eu separei ele exatamente estruturado, um cronograma, a forma como eu precisava saber exatamente o conteúdo que eu ia aplicar no dia a dia. Então, eu criei essa plataforma de estudo para mim e vi que isso poderia colaborar com muitas pessoas que também trilham essa jornada de crescimento dentro da indústria. E por que não compartilhar com elas esse conhecimento? Então, se o método funciona para mim, pode também funcionar para as outras pessoas. Então, daí nasceu o método PRO, né? Onde eu aplico essa produtividade, rotina e organização nos estudos e eu compartilho isso na plataforma de Celulose Premium, esse método que eu criei de estudo, conteúdo estruturado, específico e direcionado para realmente ela aplicar no dia a dia dela de quem trabalha na indústria. Bom, e agora conta aqui pra gente, fala aqui pra essa câmera, convida as pessoas a participarem tanto do seu curso presencial, quanto, se a pessoa não puder participar, a acessar a sua plataforma. Bom, se você quer agora, nesse ano, virar a chave da sua carreira e realmente aproveitar as oportunidades que estão surgindo, principalmente no Vale da Celulose, convido você a estar com a gente no nosso curso presencial, que vai acontecer no dia 7 de março, em Três Lagoas. E se por algum motivo você não puder participar com a gente dessa primeira imersão presencial, também vai estar disponível todo esse conhecimento técnico, essa bagagem de habilidades no site Celulose Pro. Então lá você consegue também participar da nossa comunidade Celulose.
Legal, e agora para vocês acompanharem, irem lá conhecer a Jaine, que é uma pessoa que ela já mostrou aqui para vocês que ela tem muita bagagem para conversar com vocês, para dar essa mentoria e te direcionar ali dentro da indústria da celulose. Vocês vão entrar em contato no @ que ela vai passar para vocês. Então, é só seguir lá no Instagram, Celulose Pro, e aí mandar também no link, vai estar disponível a plataforma Celulose Premium. Então, entre em contato que nós estaremos disponíveis para contribuir com o sucesso e crescimento profissional de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada por mais um episódio. Muito obrigada, Jaine, por esse episódio, que foi muito legal. Foi muito interessante saber sobre o mundo da indústria da celulose. E se você ainda não seguiu a Jaine, siga, por favor. Vai lá, pega o @ que apareceu aqui para vocês. É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!